E aí, gurizada, vamos para nossa penúltima aula já, né? Temos essa, mais uma. Duas relativamente curtas, tá? Com conceitos semelhantes ali, tá? E a ideia, então, é a gente trabalhar agora com proporcionalidade. Vamos para a lousa, então. Qual que é a ideia? O que que é proporcionalidade? Né? O que que a gente vai usar aí nessa questão de proporcionalidade? Para a gente entender isso, a gente tem que entender o que que é uma razão, tá? Então, uma razão, ela é uma divisão entre duas grandezas, tá? De modo geral, qualquer divisão a gente pode chamar de razão, tá? É só um outro nome que a gente dá para divisão, certo? Então, por exemplo, se eu pegar aqui 3 dividido por 5, por exemplo, eu tenho uma razão, tá? Então, é isso aí, isso é uma razão, acabou, esse é o assunto, certo? A gente tem algumas razões especiais que a gente chama, tá? Quais são essas razões especiais, né? Razão especial, tá? A gente tem a média, tá? Que é um conceito que a gente trabalha aí em estatística, né? Que é a soma das quantidades, ou a soma dos valores, vamos botar, dividido pela quantidade de valores, né? Então, por exemplo, se eu tenho as notas lá, 2, tirei 2 numa prova, 8 numa prova, 5 numa prova, 7 numa prova e 10 em outra prova, né? Qual que é a média, minha nota média aqui? Eu tenho 2 mais 8, 10, mais 5, 15, mais 7, 22, mais 10 eu tenho 32, dividido por 6 não, por 5, porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 valores, né? E aí 32 dividido por 5, isso vai dar aproximadamente 6,4, tá? E é isso aí, isso é uma razão, tá? E essa razão, ela pode aparecer em um número com vírgula, tá? Né? E a gente chama esse valor aqui de quociente, dá o mesmo nome da divisão, tá? Outra que a gente tem é a porcentagem. O que que é a porcentagem? Porcentagem, tá? Nada mais é do que a gente separar em 100 grupos e ver quantos desses 100 grupos vão atender aquilo que eu quero, né? Então, por exemplo, se eu quero, vamos pegar um número bom aqui, 20% de 300, tá? Eu quero saber, então, 20% de 300, tá? Qual é a construção disso daqui? Eu quero 20 de 100 grupos que eu vou formar com 300. Ou seja, se eu tenho 300 unidades, eu vou formar 100 grupos de 3 unidades. E eu quero 20 desses aí, né? Então eu vou pegar 3, que é a quantidade de unidades por grupo, vezes 20, eu vou ter 60 unidades como 20% de 300, tá? Então a gente tem a porcentagem aí como uma ideia mais tranquila de razão, né? A porcentagem, como a gente sabe, né, ela representa, por exemplo, 20% é a mesma coisa que 20 sobre 100, né? E sempre que eu quero descobrir a porcentagem de algum valor, eu vou pegar essa fração e vou multiplicar pelo valor que eu quero descobrir a porcentagem, tá? Então, por exemplo, se eu quero saber 15% de, sei lá, 60. 60 é um bom número? Não sei, mas vamos lá. 15% de 60. O que que eu vou fazer? 15 sobre 100 vezes 60, né? E aí, eu posso ir simplificando, por exemplo, ó, corto zero aqui, aí eu faço 6 vezes 15. 15 vezes 2 é 30,
vezes, vezes 3, né? Enfim, que eu vou fatorar esse 6 em 2 vezes 3. 15 vezes 2, 30. 30 vezes 3 vai dar 90 sobre 10, que foi o denominador que me sobrou. Posso cortar os zeros e a minha resposta é 9. Então, 15% de 60 é 9. Tá? Outra forma da gente descobrir é fazendo aquilo que a gente chama de regra de 3, que aí já vai entrar o conceito de proporcionalidade. Né? Então, como que a gente pode descobrir os 15% de 60, né? Eu sei que 100% é 60, eu quero descobrir quanto é 15%. E aí a gente vai multiplicar em x, né? Vai ficar 100 vezes x igual a 60 vezes 15, né? E aí x é igual a 900 sobre 100, que vai dar 9 de novo, tá? Então, são as formas que a gente tem de trabalhar com porcentagem. Aí a gente vai para a questão da proporcionalidade, né? O que são duas coisas que são proporcionalidades? Proporcionais. Proporção. São duas razões que possuem mesmo quociente. Ou seja, possuem o mesmo resultado, tá? E aí a gente pode analisar elas de várias formas. Por exemplo, vamos ver aqui. Essa e essa aqui, tá? Essas duas razões são proporcionais? A resposta é sim. Por quê? Porque aqui eu estou vendo que ela está multiplicando por um mesmo valor, que é vezes 3. E da mesma forma, essa aqui, ela está multiplicando pelo mesmo valor também, que é vezes 3. Tá? Então, eu sei que ela está multiplicando por um mesmo valor. Então, se eu simplificar pelo número primário, digamos assim, né? Se eu simplificar as duas por 3 e aqui as duas por 5, elas vão formar a mesma fração, ó. Se eu simplifico essas duas por 3, isso aqui vai dar 1/3. E se eu simplifico essas duas por 5, isso aqui também vai dar 1/3. Tá? Então elas são proporcionais também. Tá? Vamos pegar outras duas aqui. 4/7 e 12/21. Tá? São proporcionais? São proporcionais também. Por quê? Porque a gente vê um crescimento delas, né, de uma para outra. Então, ó, 4 vezes 3 vai dar 12 e 7 vezes 3 vai dar 21, né? O que isso quer dizer? Se eu simplificar essa razão aqui por 3, né, se eu dividir tanto em cima quanto embaixo por 3, vai dar o mesmo 4/7, que é essa fração aqui, tá? Então, sim, a gente tem essa proporcionalidade, tá? Outros casos, aí a gente pode verificar elas fazendo de fato a divisão, né? Por exemplo, aqui eu poderia fazer 3 dividido por 9, que vai dar 0,33, 5 dividido por 15 vai dar 0,33. Então elas também são proporcionais, tá? Mas como que eu faço para verificar, por exemplo, isso aqui, ó, 7, 12 e 11 e 18. Será que essas duas são proporcionais ou não? Tá? Como que a gente vai verificar se as duas são proporcionais? Tá? A gente vai usar um artifício, né, que é a igualdade. O que isso quer dizer? Quando duas frações são proporcionais, elas têm o mesmo quociente. O que isso quer dizer? Que elas vão dar o mesmo resultado. Se esse cara vai dar o mesmo resultado que esse cara, então essas duas razões são iguais, né? O que eu vou fazer então? Eu vou verificar se de fato elas são.
tá? Só que com a divisão fica um pouquinho mais difícil, né? Então o que que eu vou fazer? Eu vou passar esse 18 multiplicando e eu vou passar esse 12 multiplicando. Por quê? Porque daí eu não estou mais dividindo, eu vou estar só multiplicando. Então fica 7 vezes 18 igual a 11 vezes 12, tá? E aí a gente vai ter que aqui vai dar 132, correto? 12 vezes 11 vai dar 132, perfeito, né? E 18 vezes 7 vai dar 56, vai 5, 126, vai dar 126. Ou seja, são resultados diferentes, então elas não são proporcionais. Se os resultados fossem iguais, aí sim a gente teria essa proporcionalidade, tá? Mas o que que é isso aqui que eu acabei de fazer, tá? Isso aqui é a famosa regra de 3. Quando que a gente vai usar a regra de 3? Quando a gente quer descobrir um desses valores aí, um desses 4 valores. A gente vai ter 3 deles e a gente quer descobrir o quarto valor, tá? Então, o que que é a regra de 3? É a mesma coisa que esse processo de multiplicação para de fato verificar qual que é o valor para tornar as duas razões proporcionais, ou as duas frações. Tá? Então vamos supor aqui, eu tenho 3 funcionários que produzem 200 peças. Tá? Se eu contratar 5 funcionários, ou seja, se eu contratar mais 2 funcionários, no caso ficando com 5, quantas peças eu vou produzir? Tá? Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho duas razões, 3 para 5, 200 para x, e eu vou passar o x e o 5 multiplicando, ou seja, eu vou multiplicar cruzado. Então fica 3x igual a 200 vezes 5. Né? 200 vezes 5 a gente sabe que é 1000. E o meu 3 vai passar dividindo, ele está multiplicando, vai passar dividindo. Então vai ficar como resultado 333 peças aproximadamente. Certo? Qual que é a questão aí nisso tudo? Nem sempre, né, a gente não vai ter sempre casos onde a regra de 3 a gente vai fazer assim. Por exemplo, deixa eu ver se tem mais um espacinho aqui. Tem. Vamos supor o seguinte. Eu tenho que esses 3 funcionários, eles vão fazer essas 200 peças em 5 horas. Se eu ficar com 6 funcionários, né? Ou seja, se eu contratar mais 3, quantas horas eu vou levar para preparar as mesmas 200 peças, tá? Se a gente for aplicar a regra de 3, fica aqui. 3x igual a 5 vezes 6, né? Então, 3x é igual a 30, x é igual a 30 sobre 3, que vai dar 10. O que que isso quer dizer? Que 6 funcionários vão levar 10 horas para fazer as mesmas peças. Mas espera aí, vamos analisar. Se eu aumentar o número de funcionários, não era para a quantidade de horas diminuir? Por quê? Porque eu vou ter mais gente trabalhando com uma quantidade menor de peças. Ou seja, eles vão terminar o processo muito mais rápido. Né? Por que que aqui aumentou? Né? Por que que aqui aumentou para 10 horas? Tá? Porque a gente tem o que a gente chama aqui de grandezas inversamente proporcionais. Tá? A gente vai ter dois casos, que é as inversamente e as diretamente. O que são as diretamente proporcionais? É esse caso aqui de aumento de produção, tá? Diretamente. Tá? O que isso quer dizer? Que se eu aumentar o número de funcionários, eu vou produzir mais peças. E de fato, vamos supor que nesse caso aqui,
cada funcionário produz 66 peças naquele tempo determinado. Se eu contratar mais 2 funcionários, vai ter mais 2 pessoas fazendo 66 peças. É que aí a gente vai chegar no nosso resultado. Tá? Então, de fato, se eu aumentar o número de pessoal, eu vou aumentar o número de peças que eu vou produzir. Só que nesse caso, inversamente, o que eu vou estar fazendo? Eu estou aumentando o número de funcionários, mas eu estou diminuindo o tempo. Por quê? Porque agora cada funcionário vai ter uma quantidade menor de peças para produzir, né? Pela metade. Então, se aqui eles produziam 66, agora eles vão passar a produzir 33. Então, eu vou levar menos tempo para concluir todas as peças do dia ali, todas as 200 peças. Tá? Então, a gente chama ela de inversamente proporcional justamente por isso. À medida que um elemento cresce, que uma grandeza cresce, a outra grandeza ela diminui. Tá? Então, nesse caso, o que a gente vai ter que fazer para resolver, tá? A gente vai tornar elas diretamente proporcionais. O que isso quer dizer? Eu vou inverter esses dois de lugar. Então agora vai ficar 3 para x, 6 para 5. E aí sim eu vou aplicar a regra de 3. Então vai ficar 3 vezes 5 igual a 6 vezes x. 3 vezes 5 vai dar 15, igual a 6x. O 6 vai passar dividindo, né? Então eu vou dividir os dois lados por 6. E eu vou ter então que x vai valer 2,5. Tá? Ou seja, agora de fato, se eu dobrar a quantidade de funcionários, vai diminuir pela metade a quantidade de tempo que eu vou ter para produzir as mesmas peças, tá? Nesse caso aqui, a gente está fixando o número de peças, né? Então a gente tem os funcionários, as peças e o tempo. Se eu fixar a quantidade de peças, então quanto maior a quantidade de funcionários, menos tempo eu vou levar. Se eu fixar o número de funcionários, o que vai acontecer? Quanto mais peças eu vou produzir, eu preciso produzir, mais tempo eu vou levar. E da mesma forma, se eu fixar o tempo, quanto maior a quantidade de funcionários, maior a quantidade a produzir, que no caso é esse caso que a gente fez aqui, né? A gente fixou o tempo, a gente não falou sobre ele, e quanto maior o número de funcionários, mais peças ele contribuiu. Certo? Isso aí vai cair direto. Isso cai bastante no Enem também, tá? Então é bastante importante da gente dar uma olhada aí nessa questão aí. Tá? Não é nada difícil, é regra de 3, tá? A regra de 3 todo mundo tá cansado de saber, de fazer, né? A única coisa que a gente tem que analisar, tem que cuidar um pouquinho, é a questão das grandezas inversamente proporcionais que podem vir a aparecer. Se tem tempo envolvido, é bem provável que ela vai ser inversamente proporcional. É bem provável. Tá? Não é sempre porque, como a gente pode ver aqui, ó, ela é diretamente proporcional, tá? E tem o tempo envolvido aqui, tá? Mas pode aparecer ela como inversamente proporcional, certo? Então fechamos aí a penúltima aula e vamos para a última.